E aí, pessoal, exercício número 2. Como é que a gente faz para começar esse cosseno de π sobre 8? Olha, a gente tem que sempre manter acordado aqui, a gente não pode esquecer, primeiro, da relação fundamental da trigonometria, certo? Essa aqui é a premissa básica, não dá para esquecer. Outra relação que é importantíssima, que a gente não pode esquecer, é essa daqui, cosseno de 2x. Por quê? Porque agora eu estou interessado, deixa eu colocar aqui a chavinha, porque agora eu estou interessado no cosseno de 2x. Então o que eu vou fazer? No cosseno ao quadrado de x, eu vou somar a equação de cima com a de baixo e fico com cosseno 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x. Beleza, eu estou interessado nessa relação. Só que agora ele está querendo aqui o cosseno de π sobre 8. Então, o cosseno de π sobre 8 a gente entende como sendo o ângulo, né? Agora eu quero um ângulo π sobre 8. Então, como é que a gente vai colocar aqui agora? Olha, 2 vezes cosseno ao quadrado de π sobre 8, isso daqui é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes π sobre 8. Belezinha? A gente continua nosso cálculo. Olha, 2 vezes cosseno ao quadrado de π. Aliás, esse vezes aqui, ó, isso aqui não tem. Ó. Entenda que é o ângulo, tá? Ó. Cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 1 mais... Aqui a gente pode simplificar, veja, esse 2 com esse 8. Então fica cosseno de π sobre 4. Então, continuando, olha, 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8. Isso vale... Quanto que é cosseno de π sobre 4? Cosseno de π sobre 4. π sobre 4 vai dar quantos graus? Vai dar 45 graus. O cosseno de 45 graus vale quanto? Vale raiz de 2 sobre 2. E esse 2 que está multiplicando aqui, eu vou jogar ele para o outro lado já dividindo. Olha. Então vai ficar cosseno ao quadrado de π sobre 8. Isso daqui vai dar 1 mais raiz de 2 sobre 2. Tudo isso daqui sobre 2. Eu estou meio na frente aqui. Ó. Tudo isso daí sobre 2. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Vou vir aqui do outro lado. Vou apagar esta parte aqui que a gente já fez. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui, volte. E vamos prosseguir. Nós temos aqui... primeiro eu vou resolver esse problema da fração em 3 níveis. Né? Resolver o problema da fração em 3 níveis. Então, aqui a gente podia tirar o MMC, ficando 1 mais raiz de 2, tudo aqui sobre 2. Lembrando que ainda tem esse grandão aqui sobre 2. Aliás, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Aqui eu já fiz MMC, deixa eu já colocar o 2 aqui direto. O 2. Isso daqui é equivalente a dizer 2 mais raiz de 2 sobre 2, multiplica pelo inverso, 1 sobre 2. Então, vou reescrever a conta inteira. Olha, cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 2 mais raiz de 2 sobre 4. Jogo o quadrado do outro lado da equação, fica cosseno de π sobre 8 é igual a raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 4. Que isso daqui vai ser igual a 2, lembrando que tem essa raiz, 2 mais raiz de 2, tudo dentro da raiz, sobre 2. Essa é a resposta que o exercício está procurando. Vamos para o próximo? Bom, antes da gente efetivamente começar, vou colocar as fórmulas aqui para a gente ver com qual fórmula que a gente está trabalhando. Bom, tem a do seno e a do cosseno. Coloquei só
a do seno aqui, que será a útil para a gente neste momento. Bom, então, o que é isso aqui que o exercício colocou para a gente? É uma equação, galera, modular. Deixa eu ver se eu consigo reescrever o módulo aqui bonitinho, né? Porque ele ficou fora aqui da equação. Aí, ó, ficou melhor agora para visualizar. Isso aqui a gente tem uma equação modular. Primeiro, como é que a gente desenvolve uma situação dessa? A gente tem que tirar o módulo antes de começar a resolver. Nesse caso, tirando o módulo, ficaria seno de 2x é igual a cosseno de x. Na verdade, o módulo vai me fazer desmembrar essa equação em duas. Essa daqui que eu acabei de escrever e uma outra do lado, que eu vou desenvolver de vermelho. Opa, mas não com esta grossura de pincel. Seno de 2x é igual a menos cosseno de x. Lembrando que equação modular a gente tem que lidar tanto com sinal positivo quanto com sinal negativo. Olha, cosseno de 2x. O que é o cosseno de 2x? Esse cosseno de 2x que a gente tem aqui. A gente pode entender como essa transformação trigonométrica aqui, usar essa relação. E é o que eu vou fazer agora. Então, posso substituir seno de 2x por 2 seno de x cosseno de x igual cosseno de x. Bom, agora pensa comigo. Isso daqui é uma equação, certo? Trigonométrica, tem seno e tem cosseno. O que isso daqui precisa acontecer para ser verdadeiro? Tem dois cenários aqui. O primeiro é se o x fazer o cosseno valer zero, certo? Porque qual que é o valor de x nesse caso que zera o cosseno? Porque se zerar o cosseno, fica 0 vezes qualquer coisa, no caso 2 seno de x, dá 0, 0 é igual a 0 desse outro lado aqui. Tá vendo? Então a gente precisa do valor de x que zera o cosseno. E aí a gente tem que lembrar do círculo trigonométrico, né? Quais os valores de x que fazem o cosseno virar zero? Então a gente precisa resolver isso daqui, ó. Nós temos que zerar o cosseno primeiro. Zerando o cosseno, a gente tem um dos possíveis valores que zeram toda a equação. Então, nesse caso, x vale π sobre 2, ou uma outra possibilidade de zerar o cosseno é o 3π sobre 2. Lembra do círculo trigonométrico. Ou seja, essa é uma possível resposta, certo? Outra possível resposta, qual seria? Seria a gente continuar essa conta aqui, ó, e supor que... Espera aí. A gente poderia continuar essa conta aqui e supor que o cosseno agora de x, ele é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, o que eu posso fazer? A gente pode passar ele dividindo para o outro lado, ficando cosseno de x dividido por cosseno de x. Isso daqui, essa divisão toda se anula. A gente obtém, então, 2 seno de x igual a 1. Passo 2 dividindo para o outro lado. Deixa eu só separar por aqui, para ganhar um espacinho, né? Fica, então, seno de x igual a 1 dividido por 2. E aí, a gente precisa de um outro pensamento aqui, né? Quais são os valores? Deixa eu apagar as anotações antigas. E agora a gente tem um outro problema aqui. Quais são os valores? Vou até desenhar aqui o círculo trigonométrico. Os valores que fazem o seno ser meio. Os valores dos ângulos que fazem o seno valer meio. O meio do seno, ele está mais ou menos aqui. Um deles é o arco básico, o arco padrão, o de 30 graus. Esse aqui, ó, o de 30.
seno de 30 vale meio. Um outro que faz o seno valer 30 é o seu correspondente, os 150 graus. Então aqui a gente tem dois valores que fazem o seno virar meio, que é o x igual a 30 graus ou o x igual a 150. Lembrando que o intervalo dado no enunciado, galera, é... Cadê? 0 a 2π, hein? Ele escreveu que 0 a 2π. O que significa que a gente não pode dar uma resposta em graus. Tem que ser em radiano. Ou seja, isso daqui em radiano vai ser π sobre 6. Isso daqui em radiano, os 150 graus, vai ser 5π sobre 6. Lembra daquela transformação que a gente já discutiu como é que faz. Aqui também tem uma outra, né? Essa do cosseno. Opa! Essa do cosseno aqui, ó. A gente precisa jogar ela para radiano também, né? Então fica x igual... essa aqui já está em radiano. Isso daqui não precisa jogar em radiano. Certo, agora vamos pegar o nosso outro lado da equação para ver como é que a gente vai desenvolver isso daqui. O processo é o mesmo. A gente substitui seno de 2x por 2 seno de x cosseno de x é igual a menos cosseno de x. Olha só, e aqui também não tem mistério nenhum. Aqui eu vou supor exatamente a mesma coisa desse passo. Por quê? Porque a gente já estudou cosseno de x igual a zero. Não faz sentido reescrever cosseno de x igual a zero. Então vou supor agora o cosseno de x diferente de zero. Ficando 2 seno de x é igual a menos cosseno de x dividido por cosseno de x. Essa cláusula aqui, galera, é importante porque se eu não colocar que o cosseno de x é diferente de zero, eu não posso passar ele para o outro lado dividindo. Nesse caso eu posso. Aqui fica 2 seno de x é igual a menos 1 e seno de x é igual a menos 1 sobre 2. Agora eu preciso pegar o meu círculo trigonométrico, desenhar ele bonitinho e pegar os valores onde que o seno dá menos meio, que está aqui. Lembrando que esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo do cosseno. Lembra, ó, seno, sem sono, cosseno, com sono, eixo horizontal, não esqueçam. Aí a gente faz a marcação. O seno de menos meio, ó, esse arco aqui é o arco de 30. Se aqui é 30 e aqui tem 180, se aqui é 30 e aqui tem 180, então esse arco vai ser o arco 180 mais 30 graus. Esse aqui é o arco de 210 graus. Então 210 graus, a gente está falando desse arco todo aqui, ó. Tá bom? Esse ângulo aqui. Uma outra possibilidade de dar menos meio é se nós obtivermos o mesmo distanciamento de arco, porque o círculo trigonométrico nesse caso é simétrico, de 30 graus aqui também, ó. E aí, aqui, ó, é esse valor de ângulo aqui, certo? Aqui tem um outro jeito que é até mais fácil de fazer. Uma volta completa no círculo trigonométrico equivale a 360 graus, correto? Se eu tiro 30, então menos 30. Então esse arco é o arco de 330 graus. E lembrando, nós não podemos representar isto em grau, tem que ser em radiano. E 210 graus equivale a 7π sobre 6 radiano. E 330 equivale a 11π sobre 6 radiano. E, consequentemente, finalizando a nossa resposta, ele pergunta aqui. Vamos voltar na pergunta. O número de soluções da equação
Ora, o número de soluções, então, da equação é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soluções. Portanto, podemos escrever com maestria 6 soluções. Sacou, galera? Lembrando que esse tipo de exercício não é um exercício que cai no Enem. Módulo não é o tipo de matéria que o Enem vem cobrando em matemática. Portanto, caem em outros vestibulares mais fechados, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.